E hoje é uma convidada, ela já esteve aqui conosco. Mas hoje ela vem de um modo muito especial. Ela retorna com uma história muito profunda, uma história de fé, de dor, de coragem e de obediência. Eu só dei esse pontapé inicial quando eu me permiti a olhar para as minhas vulnerabilidades. E Deus age de forma individual ali mesmo, sabe? Porque eu estava muito fortalecida espiritualmente, sabe? Na fé. Na fé, exatamente. Nossa. Cara, eu carregava um peso da compensação. Eu tenho que compensar de alguma forma. Olha só que coisa mais pesada isso. Esperneei. Falei, mas por que comigo, sabe? E daí, dias depois, eu caí da escada. Eu fraturei meu pé. E daí eu tava lá naquela situação, de pé fratura. E eu sabia que era fratura. Então eu ia ter que me dedicar um tempo ali. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Estruziati. Estamos chegando até você porque nós temos colaboradores que acreditam na nossa obra, nesse projeto novo. E como de costume, sempre nós dizemos que vamos trazer um convidado, uma convidada, que vai falar da sua profissão, da sua vida pessoal, mas sempre com intuito. Nosso projeto vai te inspirar. Pode acreditar? Então, nesse momento, nós estamos entrando no nosso quadro Vozes de Sabedoria. E hoje é uma convidada muito especial. Ela já esteve aqui conosco. Ela participou, compartilhando a sua jornada como celíaca, você já vai lembrar. E mas hoje ela vem de um modo muito especial. Ela retorna com uma história muito profunda, uma história de fé, de dor, de coragem e de obediência. Olha essas virtudes. Ela viveu, escuta bem, um intercâmbio, 4 intercâmbios internacionais. Ensinou inglês para alunos do mundo todo, mas enfrentou crises de depressão e ansiedade. Mas mesmo assim, ela escolheu viver. E ainda escolheu confiar e escolheu obedecer. Em meio ao caos, ela encontrou um propósito. Guarde bem essa palavra. Em meio à dor, ela descobriu que a força vem de Deus. E hoje ela está aqui para nos contar como foi possível transformar desespero em sede. Prepare-se para uma conversa que vai tocar o seu coração, vai te inspirar e vai inspirar a alma e nos lembrar que não é sempre da forma que nós queremos, mas é como pode ser. De quem que eu estou falando? Da nossa convidada, da nossa amiga Andréia. Andréia, seja muito bem-vinda e desde já muito obrigado mais uma vez pelo seu sim. Muito feliz de estar aqui de novo. Muito obrigada por esse espaço, mais uma vez. E assim, nossa, eu tô até arrepiada com essa introdução, Mas é tudo porque que você é, Andréia. obrigada, muito obrigada. Espero que a gente consiga ter uma ótima conversa e que, com sorte, possa fazer sentido para mais alguém. Vai fazer. André, você sabe que sempre nós gostamos de dar um mimo
E o mimo para você é essa caneca que está aí na sua frente. Muito obrigada, muito obrigada. E eu tenho algo pra você também. Tá, Opa! então isso aqui Ah, é pra você. eu pego daqui a pouquinho. Tá bom. Olha, ganhei presente. Vou falar para minha equipe. Cláudio, Marco que estão aqui, viu? Ganhei presente. É chique, olha aqui. Nem vou falar a pronúncia ali, como eu estou na frente de uma professora de inglês. O que está escrito aí? Fala para mim. Explore Connections é o nome da minha marca. Opa! Quem sabe uma escola digital. Ah, Que em olha aí. português é explorar conexões, explore conexões. É sua marca. Exato. Olha aí, olha como que está chique o nosso podcast, falando da marca da Andréia aqui em primeira mão. Ou já está mais no seu podcast, nas suas aulas? Não, acho que já faz parte já da minha rotina, já tem um tempo já, né? Eu me apresento dessa forma. Mas enfim, eu tô tentando fazer crescer o máximo possível, né? Enfim, vamos ver, né? Ah, viu, gente? Agora já tem essa marca aqui. E essa caneca é do nosso mais novo colaborador, a Casa do Estudante. Tudo em materiais escolares, também para presentes. Quer ser bem atendido? Procure a Casa do Estudante. Andréia, antes de qualquer cura, a gente pensa assim, há um reconhecimento da dor. E falar sobre isso, nós aqui pensamos, é um ato de coragem, muita coragem. Então, a Andréia, ao final de 2017, você recebeu um diagnóstico de depressão, nossa, e ansiedade severas, meu Deus. Como foi esse momento para você? E o que mudou a partir que você recebe esse diagnóstico? Uau! Como A você. primeira depressão e depois a ansiedade. Foi junto ou foi Foi junto, foi tudo ali no misericórdia? mesmo pacote. Até mesmo porque os meus sintomas, eles vinham todos muito juntos, né? Sim. Então, vinham as crises de ansiedade, depois vinham as crises de depressão. Então, era sempre assim. Mas receber um diagnóstico, seja ele qual for, é, nunca é fácil, né? É como se fosse Não. uma sentença, né? Só que a gente tem que entender o diagnóstico como uma oportunidade de entender o que tá acontecendo, né? Porque a partir do momento em que eu recebi o diagnóstico, eu falei, tá, então essa é a minha batalha e vamos ver, né, vamos ver o que a gente pode fazer com isso, né? Então, Você recebe esse diagnóstico. Você falou uma frase aí, André, que me chama a atenção. Às vezes, quando recebe, parece uma sentença. Acredita que numa entrevista que vai ser publicada, eu perguntei para o médico sobre o câncer, até diferente do seu. Eu falei, quando você recebe um diagnóstico, já é sentença de morte? E não é. não. Eu enxergo e eu sei o quanto que é difícil você ter essa visão, né? De, tipo, é uma oportunidade de saber com o que eu estou lidando. Seja um câncer, seja uma depressão, seja uma ansiedade, seja o que for, sabe? Porque é muito fácil a gente cair ali naquele limbo do tipo, meu Deus, acabou pra mim, né? Nossa, verdade. Mas eu, mesmo nos meus momentos mais difíceis, de assim, as minhas maiores crises, eu sempre sabia. Eu não sei, é uma coisa que eu não sei explicar também. Uhum. Mas no fundo, eu sempre sabia que. Você ia sair. Eu sabia com o que eu tava lidando. Sabe? Isso é Que eu. importante você falar, né? Porque quando você recebeu, você falou, agora eu preciso trabalhar isso em mim. Exato. Eu sei agora o que. E era muito diferente quando era depressão e quando era ansiedade? Porque às vezes, igual você falou, se assimila os sintomas ou não? Então, é que assim, isso é muito diferente de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, mas Aham. comigo sempre foi assim. Eu tinha crises de ansiedade seríssimas, assim, gravíssimas, que eu simplesmente paralisava.
Teve uma vez que eu fiquei toda roxa, sabe? Meu Deus. E assim, se a pessoa que tava ali comigo não soubesse lidar com aquela situação, eu teria chamado o SAMU facilmente, sabe? É que a pessoa tava muito apta A te socorrer, vamos dizer ali exatamente. naquela. E assim, quando rola uma crise de ansiedade, não adianta você falar: "Respira, faz isso, faz aquilo, se acalma". Não, Vai entende? só piorar. Não, você só tem que ficar do lado da pessoa e falar: tô aqui". Entende? Foi isso que a pessoa fez, né? Até mesmo porque a pessoa já tinha passado por isso, né? Então a Ah, então pessoa ela já. exatamente. Se Então eu tô lá. foi isso que minha mãe fez em várias vezes em que ela estava comigo também, né? Mas dessa vez que eu fiquei toda roxa, minha mãe não estava junto, inclusive ela estava até viajando, ela ficou sabendo só depois. Nossa. Então, enfim, sempre vinham as crises de ansiedade, mas era sempre, assim, não dava muita trégua, né? Então foram anos, pra ser mais precisa, 5 anos, vivendo nesse looping mesmo, né? Então, crise de ansiedade, em que elas começavam mais fracas e elas iam, né, ficando mais fortes até eu paralisar. E E daí, paralisava fisicamente. Não fisicamente. é paralisava, vamos supor, até fisicamente Fisicamente, mesmo. fisicamente mesmo. Então eu ficava toda enrijecida, Hum, sabe? Então, assim, eu realmente não conseguia ser Parava. uma pessoa funcional, né? Mesmo. Nossa. E daí, com isso, vinha sempre muita culpa, né? De tipo, eu deixava de fazer o que eu tinha que fazer, né? Enfim, foram vários transtornos ali que aconteceram. Eu falava, putz, não consigo ser funcional, não consigo ser uma pessoa. E se Bem, cobrava e daí. eu me cobrava. Aí vinha essa cobrança absurda, e daí vinha a depressão. Sabe? Aí vinha a depressão, aí eu caía em depressão. Então era sempre assim, sabe? Era sempre esse looping. Mas hoje eu entendo por que eu não conseguia sair desse, Desse. né, desse encalacro aí em que eu me coloquei. Me coloquei não, tá, de certa forma, me coloquei porque eu não sabia lidar com aquilo, porque eu não me permitia sentir as coisas que eu tava sentindo. Eu queria fingir que Que nada tá. estava acontecendo, que estava tudo super bem. E quanto mais eu fingia, mais o meu corpo falava: "Querida, não está tudo bem", entende? "Estamos entrando em colapso e você não tá Não tá aceitando". aceitando. Exato. Você tá vendo? Ela precisou compreender. E a gente sabe que, às vezes, a dor emocional. Eu sou leiga, estou falando aqui, lógico que tem profissionais, depois ela vai estar falando. Muitas vezes nos desconecta da nossa essência, mas também pode ser um ponto de partida, como ela está falando, para uma jornada de reencontro. Você mencionou que muito tempo nesse vai e vem de ansiedade, de depressão, não via muito sentido. O físico falando para a Andréia não aceitando. E o que, que você diria que foi o ponto mais difícil dessa fase? Assim, eu acho que foi algo muito né, foram muitas situações, muitas crises e muito descontentamento com aquela minha situação toda, né. Eu falei: "Cara, mas não é possível que eu vou ter que viver pra sempre". É Né, assim, assim, então é não conseguir ser um ser funcional, sabe? É olhar tudo ao meu redor, tudo funcionando normalmente, e eu lá, assim, cara, tipo, eu não consigo enxergar uma perspectiva de vida, apesar de tudo, e eu, né, vou enfatizar isso, porque tudo que eu sentia, tudo que eu senti por muitos anos, foi um imenso vazio que pesava toneladas, sabe? meu Deus do E céu. daí, mais uma vez, vou mencionar a culpa aqui, porque Uhum. se eu fosse analisar a minha vida, eu tenho uma vida muito privilegiada, tenho amigos, tenho família, tenho, né, pessoas por mim, daí eu ficava falando, mas nossa, a vida de outras pessoas é muito mais difícil, é muito mais pesado. Por que que eu sinto isso? Por que que eu não consigo, né, ser feliz, tendo todos os privilégios que eu, enfim, era, então eu acho que isso foi, o mais difícil, sabe. Você compreender, você assimilar e você ver as condições que você tinha, né? Família, Exatamente, amigos, situação financeira boa, né? Te conhece. Eu exatamente. conheço ela desde o ventre da mãe, tá, Fê? Mas em 2018,
Você foi convocada, né, Isso. para o acampamento sênior. Como você recebeu esse convite e o que você sentiu ao aceitar? Porque Exatamente, você porque eu você fui ainda estava nesse turbilhão aí. exato. E você mencionou aí 2 palavras que agora eu tô aqui raciocinando comigo. Eu fui convocada, porém eu aceitei, né, eu podia não ter Sim, aceitado, mas eu aceitei. Mas realmente, foi meio que um chamado, assim, e, enfim, foi um complô de várias pessoas. E um grupo se ajuntaram, André. exato, e eu meio que não consegui falar não, mas eu poderia ter falado não, mas alguma coisa é o que eu sempre falo, eu estava numa situação muito complicada de, né, muitos transtornos ali, muita confusão mental, mas no fundo, eu sempre enxergava que em algum lugar tinha alguma chance, sabe? Então eu acho que No foi fundo lá você sentia isso aí. exato, apesar de sentir esse vazio que pesava, de não ter nenhuma perspectiva de vida a mais, de olhar pra minha vida e falar, cara, se acabar aqui tá ótimo, entende? Então é muito pesado falar isso, eu entendo. E é Aham. muito, é muito dolorido olhar pra minha versão do passado e falar, cara, Olha o que eu pensei. exatamente, sabe? Tipo, é, enfim, mas tanto é que eu nunca fui resistente à medicação, nunca fui resistente à terapia, assim como eu não fui, tá, entre grandes, muitas aspas, resistente a essa convocação, né? Que é uma coisa espiritual, né, que Exatamente. provém de religiosidade. E para quem está nos acompanhando, o movimento campista é um espaço onde há espiritualidade, há desafios, né, a entrega, e entrega se encontram. E para muitos é onde Deus se revela de forma concreta. E se revela mesmo. Eu costumo definir o acampamento como uma imersão espiritual mesmo, né? E cada um tem o seu momento, né? De virada de chave. E quando eu falo virada de chave, não é que, tipo, ai, a partir daqui tudo vai ser lindo, maravilhoso. Não, muito pelo contrário. Ali no meu momento da virada de chave aí é que as questões, os questionamentos vieram, Nossa, sabe? eu imagino. Então, assim, não é que você vai fazer o acampamento, você vai, né, participar ali dos momentos e tudo vai estar resolvido. Muito pelo contrário, porque ali no acampamento é um momento de se abrir, de muita vulnerabilidade, de abrir o coração para muitas coisas e se questionar, É se olhar, poderia se ser, olhar para se dentro. olhar Exato, olhar para si, para para dentro. si, né, se voltar para dentro, sabe? Porque às vezes a gente tá tão ofuscado por tudo que O que está no acontecendo? externo, né? E a gente esquece de olhar para o nosso interior. Então, é um momento em que você realmente se sente convidado, porém convocado a lidar ali com as suas maiores vulnerabilidades. E aí é que tá o problema, porque a gente não quer olhar para dor, a gente não quer olhar para tristeza, a gente não quer olhar para frustração, a gente não quer receber isso tudo, porque a gente tem esses sentimentos negativos como algo que tem que evitar, entende? E não é assim. Eu só dei o pontapé inicial pro meu processo de. Não vou usar a palavra cura, porque a palavra cura é uma palavra muito forte, Como mas, se fosse acabado, mas né? assim, Mas um processo de de cura poderia. estabilizar. Exato, Um exatamente. processo. Mas assim, eu só dei esse pontapé inicial quando eu me permiti a olhar para as minhas vulnerabilidades, para esses sentimentos mais obscuros mesmo, sabe? Falar, cara, eles existem, eles estão aqui, e daí? E agora? Né? É um fato. E daí é que vem a entrega espiritual, né? Porque tem. Eu sempre fui muito assim, eu quero fazer, eu quero resolver, eu me Você, basto. Andréia, sem precisar de muita ajuda, Exato, eu sempre fui essa pessoa, de, tipo, eu resolvo. eu resolvo, eu me basto, eu dou conta, e E lá você não viu é que, assim. que tinha um povo. E olhando ali, eu dei uma pesquisadinha na sua vida. Na minha É, ficha.
Você foi uma campista obediente ou Nossa, desobediente? muito desobediente, muito rebelde, entende? Muito rebelde, porque eu aceitei o convite, mas eu falei: "Não queria estar aqui", entende? Ah, você Não foi, para não falar assim, mas chegou lá: "Vou fazer o que eu quero". exatamente, eu fui falando assim: "Não queria estar aqui, eu só tô aqui, mas eu não queria estar aqui". E você Nossa, externava isso. deixava bem claro pra todo mundo. Deixava Ah, bem claro, mas, foi, exatamente isso que me pegou bastante, sabe. Como que e ali as pessoas, né, porque tem toda uma equipe, tem as pessoas que fazem o acampamento e as pessoas que servem como parte da equipe de trabalho. Daí existem vários, vamos usar departamentos talvez, né, sim, várias vários equipes para equipes vários, para momentos. vários momentos, Sim. exatamente. E cara, em momento algum as pessoas desistiram de mim, entende? Até eu tinha desistido de mim, ninguém ali desistia de mim. Eu falei: "Gente, mas como assim, né?" Tipo, Você as falou: "Eu não quero estar aqui, esse povo exato, continua me e quanto acolhendo". mais e qua essa é a palavra, acolhimento, sabe. Quanto mais eu causava ali, mais as pessoas me acolhiam, mais as pessoas, me acolhiam com amor, sabe. Olha, Foi esse o grande impacto, né, que eu falava: "Cara". e essa desobediência seria você hoje, olhando para trás, seria um conflito? A parte externa, que você via aquele povo te acolhendo, e a sua Andréia lá interior, seria isso, André? Exatamente. É aquele misto de tipo: "Me deixa quieta", entende? "Me deixa que eu me entendo, me deixa sozinha, eu sei que eu preciso", não sabe? Tipo, aquela necessidade de ter que me bastar, E sabe? E é uma coisa que eu olho e falo: "Gente, a gente não tem que se bastar. Por que a gente tem essa necessidade tão grande de ter que mostrar para o universo que a gente não precisa de ajuda, que a gente precisa, sabe? A gente". nossa, isso aí tocou-me profundamente. Você que está nos acompanhando, olha o que a Andréia acabou de dizer. Por que que eu tenho que pensar, né, que eu me basto totalmente, talvez você esteja passando por um problema semelhante a esse. Não, ela entendeu que aquela pessoa que estava acolhendo, é que ela precisava daquelas pessoas, né, Andréia? Nossa, e o que mais me tocou também é que existiam pessoas ali por mim, literalmente, diretamente por mim, e estavam em pedaços, que eu sei que elas estavam em pedaços, que elas também estavam num processo de cura. E elas estavam Nossa. ali, assim, doando todo o tempo delas por mim, sabe? Em um processo de cura delas. E eu sou imensamente grata, sabe? Por isso, Essa por essa doação, doação mesmo. e poderíamos dizer hoje seria uma doação, assim, recíproca, mesmo você na sua resistência, era um fato para aquela que estava ali do outro lado: "Olha, eu também já fui assim". Exatamente. Ou então Eu entendo a dor que você eu entendo o que você tá isso, sentindo, eu respeito. Esse é acolhimento e respeito, sabe. As pessoas sempre respeitaram demais a minha dor, sabe. nossa, Eh isso é importante, porque igual você falou ali no começo, às vezes na sua respira, a primeira coisa que a gente fala, né, de repente não tem que esperar aquela pessoa. É muito lindo exato. isso aí. E a gente não pode falar o que acontece num acampamento, porque lá tem dinâmicas que é para a pessoa viver lá, né. Exato, e nem é às vezes as pessoas falam: "Ai, mas é um segredo". Não, não é um segredo, é porque cada pessoa entende, compreende os momentos de uma forma, sabe. Então, Porque se de repente você fala e a pessoa vai naquela a pessoa vai expectativa na mesma e expectativa não vai acontecer aquilo, né, porque cada não caso é um é. E caso. Deus age de forma individual ali mesmo, sabe. Então é tudo muito Pessoal, pessoal, é uma experiência muito pessoal, sabe. Então é isso. mas Andréa, em 2023 você teve uma conversa profunda com você mesma. É, se olhando no espelho ali, Bem isso. conversando. E como foi esse momento de escolha entre viver infeliz ou viver de fato? Exato. Foi esse a minha grande conversa comigo mesma, porque eu estava saindo ali da minha última crise de depressão, e daí eu falei: "Cara, não é possível que tenha que ser assim pra sempre", sabe.
não é possível. E daí eu fui mesmo, assim, num momento de decisão, ali, um alto tete a tete mesmo. Uhum. Eu olhei pra mim mesma no espelho e falei: "Cara, eu quero eu tenho 2 opções. Né, eu já vivi coisas o suficiente, já aprendi um monte de coisas, seja com terapia, com medicação, espiritualidade e tudo mais. E hoje eu sei que eu tenho 2 opções, ou eu vou viver infeliz com tudo que eu sou e que eu não sou, eu vou viver infeliz, ou eu vou falar: "Ok, eu sou isso e eu também não sou isso", sabe? E falar: "Tá tudo bem", né? Fazer as pazes com tudo que eu sou e, sobretudo, com tudo que eu não sou. E isso é difícil, sabe? Eu A imagino. gente tem que fazer as pazes com aquilo que a gente gostaria de ser e que a gente não é. E daí eu entendi que eu achava que, né, eu tenho, né, uma diferença física, né, eu tenho um atraso de crescimento, eu achava que isso já estava muito bem resolvido. Eu sempre achei que isso não era um problema na minha vida e eu entendi que eu camuflei, esse sentimento de, tipo, não ser igual a todo mundo. E eu entendi que, tipo assim, isso era uma questão sim, era uma questão que eu achava muito feio, E que você tinha que demonstrar resolver. que era uma questão, então eu camuflava, eu fingia que não estava acontecendo. Só que daí, essas frustrações, elas se manifestam de alguma forma, né? Se manifestaram, né, em forma de depressão, em forma de ansiedade, de sintomas Sim. mesmo, né? E eu falei: "Cara, tá, beleza, tem certas coisas que a gente tá insatisfeito com a gente mesmo e que a gente pode mudar, beleza, a gente pode mudar, a gente pode se esforçar, a gente pode, né". Isso você conversando consigo Exato, mesmo. exatamente. Eu tô numa conversa ali comigo mesma, na Aham. frente do espelho. Porém, o meu tamanho, a questão, né, a minha questão física, eu não posso mudar, entende? É uma coisa que vai além das minhas capacidades. Eu sou assim. Aí você pensou: "A Andreia é essa Andreia que eu tenho que aceitar". Exato, exato. E eu falei: "Cara, eu, acima de tudo, eu não tô me aceitando", sabe? Eu sempre, né, olhando pra trás, eu sempre entendi que eu lidava comigo mesma através de um ponto de vista de compensação. Eu sempre tinha que compensar de alguma forma. Na escola eu tinha que compensar o Sendo fato de melhor. não ter o mesmo tamanho das outras crianças, tinha que ter as melhores notas. Na faculdade a mesma coisa, no trabalho eu tinha que ser a melhor profissional do mundo. E isso cansa, né? E Isso não era os outros que não, impunham em isso em você, momento algum, era você que se impunha, eu comigo mesma. E daí eu vi você que o sendo problema era severa comigo. Eu com vi que o consigo. problema era eu comigo mesma, sabe? Tipo, Aham. não era o O meu que es estava ao seu lado, não, não era o meu entorno, né, que estava me sim. cobrando, que estava me não, era eu mesma, porque eu sempre achava que eu tinha que compensar de alguma forma. Eu falei: "Cara, eu não tô causando problema na vida de ninguém, não tô causando um dano na humanidade sendo do jeito que eu sou. Não tô, sabe?". E essa consciência que você foi tomando foi a partir do encontro, ou foi do dos campistas, ou foi Olha, eu você acho já que vinha trabalhando e ali foi o é como eu sempre falo, ali no momento do acampamento foi o meu pontapé inicial para o meu tempo de crescer, sabe. nossa, isso Então, é lindo. foi ali que eu fui crescendo e quando a gente tá ali no olho do furacão, a gente não percebe as coisas acontecendo, sabe. A gente É só cons legal você estar no olho do furacão, que você estava ali, aquela exato. turma tudo ali em volta. Exato, então, e depois, os anos, né, depois disso, né, porque isso eu fui para o acampamento em 2018, eu Aham, servi também isso. como, eu servi em outros acampamentos também, mas, né, de 2018 até 2023, Foi essa teve batalha. uma jornada. Então, assim, foi assim, foram várias crises, vários lidando ali com os meus demônios internos o tempo todo, me aproximando de Deus né, Quando sendo você obediente fala, e é bonito você falar se aproximando de Deus, aí nesse sentido, você foi se aceitando e foi também fortalecendo me espiritualmente. fortalecendo espiritualmente. Então eu tenho consciência que eu só consegui ter essa conversa sincera comigo mesmo, porque eu estava muito fortalecida espiritualmente, sabe. Na fé. Na fé, exatamente. Nossa, isso é muito bonito, é bom. Você que está nos acompanhando,
De repente você está numa batalha aí e tem que ser médico, remédios, tudo, né? Andréia sempre teve isso aí, mas a fé também ajuda bastante, Nossa, né, é Andréia? essencial. Eu falo que às vezes a gente acha que é ou isso ou aquilo, e não é ou isso ou aquilo, é tudo junto, sabe? Tipo, eu não melhorei da depressão, não me estabilizei, não cheguei nessa fase em que eu estou Sim, estável, só por conta da medicação, só por conta da terapia, só por. Não, se eu não tivesse me fortalecido espiritualmente, eu não estaria completa, isso. E sabe? você não estaria aqui hoje passando essa mensagem, porque você é uma dimensão grande. Quem está nos acompanhando pode se ver numa situação e pode falar: não, se a Andréia conseguiu, está conseguindo, eu também posso. E, Exatamente. Andréia, um dia você, nesse espaço de fé, quando você mergulha ali nas suas dores, eis-me aqui, as minhas É, foi dores, isso que eu falei né? mesmo. E essa entrega significou para você e ela faz com que você se transformou, hoje você aceita? Sim, não, com certeza. É aquilo que eu falei anteriormente, né? A gente não se permite sentir as nossas frustrações, né? Porque elas são feias, né? É feio sentir dor, é feio sentir tristeza, é feio sentir raiva de quem eu era, sabe? Aham. É muito pesado falar isso, mas a partir do momento que eu entendi que era aquilo que eu sentia, falei: "Meu Deus, que absurdo isso", né. Então eu senti, foi um momento, eu costumo falar que eu deixei sangrar até a última gota, sabe. Eu tive Nossa. um momento ali de crise de identidade muito grande, que eu falei: "Como assim? A questão da minha estatura é uma questão pra mim? Não era pra ser", sabe. E eu literalmente eu mergulhei naquilo, né, eu mergulhei nas minhas vulnerabilidades, nas minhas incertezas, nas minhas dores, e eu me permiti a sentir os meus sentimentos, por mais obscuros que eles pudessem ser. E foi ali, e é isso que eu aprendi também, sabe? A gente tem que se permitir sentir as coisas, porque é só quando a gente se permite a sentir, seja lá o que for, e que a gente consegue eh, Se libertar. se libertar, mas antes de tudo compreender, se acolher, Se sabe? Porque acolher. foi só no momento, porque várias pessoas me acolheram na vida, mas enquanto eu mesma não me acolhi, eu não consegui sair Uhum. daquele ciclo, Isso aí é muito sabe? profundo. Essa frase que você falou, ela dói até sangrar até a última gota para que você Exatamente. pudesse ser a Andréia que está aqui E eu falando. senti, assim, claramente, foi assim, foi muito nítido, o quanto que Deus me desmontou Sim, para que ele pudesse me lapidar, sabe? Com uma base muito mais forte. eh, isso é para lindo. que eu pudesse me sustentar, sabe? Então, assim, foi. Literalmente, às vezes a gente precisa se desmontar, né? Se desfazer daqueles, né? Daquelas coisas todas, daquelas. Que eu percebo que eu carregava um peso muito grande em relação à minha. Cara, eu carregava um peso da compensação. Eu tenho que compensar de alguma forma. Olha só que coisa mais pesada isso, Muito sabe? E pesado. eu olho pra minha vida inteira, desde quando eu era uma criança. Eu tinha esse sentimento de tenho que compensar. Hoje eu consigo entender isso. Quando eu era criança, não tinha Não, isso né? claro, mas isso estava lá na minha alma, sabe? Que eu tinha que me comportar com, né, dessa O forma, de melhor, compensação, porque eu compensação. tenho que compensar talvez um erro, né? Aham. E eu falei, cara, tipo, não é assim, né? Então, foi um momento, assim, que eu precisei me acolher, que eu precisei me entender, que eu precisei me aceitar e, consequentemente, quando eu aceito também Isso, a mão de Deus, sabe? isso. E daí eu aprendi a não querer as coisas do meu jeito, porque eu percebi que eu tava ali mais uma vez na minha vida sendo desobediente. Ah, porque eu quero ser assim, eu queria ser normal, eu queria ser igual a todo mundo, queria, mas é aquilo que você Tinha um falou, né? Não é propósito. tudo como eu quero, mas é como pode ser. Não é como eu quero, é como pode ser, como que eu posso fazer dessa forma, Isso. sabe? E a fé foi te ajudando, igual você falou. Deus te desmontou inteiro e foi te lapidando.
e a fé ali junto. E a gente sabe que mesmo diante disso, não é que os problemas, né, se afastam, Não. que não existe, né, Andréia? E hoje, olhando para tudo que você viveu, você já falou, o que que você diria, Andréia, para alguém que possa estar passando por uma fase semelhante à sua? Olha, vou repetir o que eu já falei. A gente precisa se permitir sentir verdadeiramente o que a gente tá sentindo, sabe? E não fingir que tá tudo bem, tá? Então, ai, tô frustrada, tô com vergonha, eu tô sentindo isso, é isso, é essa a minha realidade hoje, né? E com isso, a gente entender também o valor da impermanência das coisas, porque as coisas são impermanentes. Por mais Bonito. difícil que, né, esse momento possa ser, ainda assim ele é impermanente, Você, né? você viu, de repente está passando por uma fase aí impermanente. Olha que palavra, grava no seu coração. Vai passar. Passou para a Andréia. E se você está gostando dessa nossa conversa, que para mim está sendo um diálogo impressionante, né, da Andréia, é nossa professora de inglês. Eu até falei para ela que eu vou estudar com ela, se Deus quiser. E se você está se inspirando, compartilhe, envie esse vídeo para alguém, dê o seu like e agradecemos carinhosamente os nossos patrocinadores, Móveis Plaza, Farmácia Econômica Popular de Itaporã, R1 Modas, Progeporã, Farmácia Santo Antônio, Centro Mídias, a Casa do Estudante, a nossa mais nova parceira. Mas nós falamos dessa parte física, espiritual, emocional, mas tem outra fase da sua vida também, tão linda quanto essa, não linda na questão do sofrimento, mas linda na questão que você superou, está caminhando. Mas É aquilo que eu falei, né? O valor da impermanência das coisas, né? A gente vai mudando de fase, né? A gente vai vivendo outros deixa eu momentos. só te perguntar uma coisa, quando você foi refletindo, você conseguia falar para as pessoas, pedir ajuda ou ainda hoje ou ainda a André ainda se basta? Não, hoje primeiramente, tudo que eu faço, eu falo, tá, eu tô dando esse passo aqui. Senhor, se for da sua vontade, coloca o suporte. Se não for, faça com que não seja mais, entende? Opa, E me tá aí. ajuda, e me ajuda. E foi exatamente isso que aconteceu nessa minha outra fase, sabe? Porque nesse Lindo. momento eu já aprendi que eu não tinha que trilhar sozinha, não tinha que me bastar, né? Então, Olha aqui, eu quero até repetir aqui. Senhor, se for de tua vontade que aconteça, né? E me dê o suporte. Ela exato. pede para aquele que tudo pode. E você então ensinar, eu vejo, André, sou educadora também, sua mãe, uma grande educadora, né? É compartilhar o que se sabe, mas também aprender com cada aluno, eu acredito que cruza o nosso caminho. Hoje, né, você ministra aula de inglês online. Como essa atividade se conecta com o seu propósito de vida hoje? Exatamente. Isso é muito interessante, porque propósito, sabe? E eu respeito muito as pessoas que lidam com o trabalho como, isso não é meu propósito de vida e tá tudo bem, né? Eu trabalho lá 8 horas por dia, volto pra casa, me desligo e vida que segue. Eu respeito muito, Quer dizer, não é uma coisa que dá satisfação. exato. Eu respeito quem pensa dessa forma, porém não é o que funciona pra mim, sabe? Entendi. Não é o que funciona pra mim, não é dessa forma que eu vejo meu trabalho. Pra mim, o meu trabalho, ele precisa fazer sentido, eu preciso ter um propósito maior, porque senão pra mim não vale a pena,
né? Vai ser frustrante, né? Exato, exato. Então eu preciso sentir em tudo que eu faço, sabe, Lourdes? Eu preciso sentir que tem um propósito maior. Porque se não tem um propósito maior, meio que não me faz sentido. Mas isso sou eu comigo mesma, né? Respeito muito todas as formas de pensar que existem por É. aí. Mas eu Mas, vejo assim, você como hoje, né, não deixa de ser uma educadora, quando você vê um aluno que chegou ali sem saber uma palavra de uma outra língua, né, e de repente ele se comunicar com você, exato. eu Isso acho é que assim, é muito prazeroso. É assim, sério, eu entendo que assim, é o que eu me proponho a fazer se materializando, sabe. é isso. E isso pra mim é muito, muito legal, porque eu sempre falo, que eu quero fazer com que o inglês seja, né, no meu caso é o inglês, porque é com o que eu trabalho, Aham. não seja um trauma na vida das pessoas, mas sim uma possibilidade de muitas portas se abrindo aí, né, em todos os aspectos. Era até isso que eu ia te perguntar, né, assim, na questão de ensinar diferente cultura, que a língua, né, vai fazer com que a gente e você já respondeu ali, olha, estamos bem sintonizadas, você falou assim, o propósito da pessoa ter oportunidades, Exato. E porque quem consequentemente esse se torna o meu propósito também, sabe? porque eu vejo assim, uma pessoa que fala o inglês, né, de um modo especial, ela está conectada assim com o mundo, não é? Você hoje a gente pega os materiais, principalmente eletrônico, né? A maioria é escrito em Exato, inglês, né? exato. O Andréia, você já fez 4 intercâmbios, né, Irlanda e assim por diante, né, você vai colocar. E nem todo plano, a gente sabe que não sai, falamos agora há pouco como a gente gostaria, mas às vezes o imprevisto de Deus, que a gente poderia o imprevisto que acontece na nossa vida, Deus vai se revelando. E como? Então, durante o intercâmbio, né, na Irlanda, você sofreu um acidente, uma fratura, né? E Exato, mudou tudo. exato. Como foi lidar com isso? E esse intercâmbio foi muito assim, foi em 2025, né, então eu estava, há 1 ano de preparo, né, tipo, quando eu decido fazer um intercâmbio não é: "Ai, pisquei, pronto, vou fazer não, eu faço muitas pesquisas e tem toda uma preparação financeira também, né, enfim. Então eu decidi em 2024 que eu ia fazer esse intercâmbio, porque eu queria vivenciar algo diferente, eu me sentia pronta. E foi aquilo que eu falei, foi nesse momento em que eu falei: "Senhor, eu estou dando esse passo", porque eu passei, né, por anos, de muita confusão mental e eu não me via mais fazendo isso, né, viajando sozinha e tudo mais, e daí eu me senti pronta, né, falei: "Tá, quero viver uma coisa diferente, quero". Porque você antes da Irlanda, você já tinha feito outros intercâmbios? Sim, eu, né, tinha feito outros intercâmbios, daí eu entrei em depressão em 2018. Ah, sim, você já tinha nessa fase. Exato, já tinha feito 3 intercâmbios, aí entrei em depressão ali no final de Ah, 2017, e sim. daí eu não viajei mais sozinha, né, não fiz mais, enfim, foi uma outra fase, né, que eu vivi. Ah, então estava ali meio conectada lá Exato. e com esse dessa fase agora da Exato, e daí eu comecei a sentir falta, né, de me desafiar, de, né, viver Ah, Andréia. experiências, exatamente, de viver experiências e tudo. Eu falei: "Tá, quero fazer outro intercâmbio". Fui estudando as possibilidades e tá, Irlanda, decidimos, Irlanda, Dublin, tá, perfeito. E daí eu fui e eu sempre falei, né, porque nesse momento eu já sabia, falei: "Tá, não é tudo como eu quero, mas como pode ser, eu quero muito isso, mas não sei se é pra ser, vamos ver se é pra ser". E daí assim, às vezes a gente confunde muito, "Ai, deixa Deus agir", né, que Deus faz, realmente Deus faz, mas a gente tem que Fazer a nossa fazer a parte, nossa parte. com certeza. Então, foi outro momento ali de conversa com Deus, né, eu tive um momento de conversa comigo mesmo, ele foi um momento de conversa com Deus. Falei: "Senhor, eu tô dando esse passo, e olha só, guarda isso, eu tô dando esse passo, se for da sua vontade, eu quero muito, isso é o que eu quero.
Se for da sua vontade, coloca o suporte. Mas a partir do momento que não for mais da sua vontade, me tira dessa situação e me ajude a entender o porquê. Isso. Foi esse o meu Sua conversa, O seu meu diálogo com exato, Deus. desde o dia 1 do momento de preparar esse intercâmbio, Certo. sabe. Então foi esse, foi essa meu propósito mesmo, né. E daí, beleza, Deus foi colocando o suporte, as coisas foram dando certo, falei: "Nossa, beleza, é pra ser", fui. E daí eu cheguei lá, era pra eu ficar 8 meses, eu tinha a possibilidade de renovar meu visto, eu poderia ficar até 2 anos, então eu estava vendo, né, as possibilidades ali, se eu ia ficar, se eu ia, né, enfim. E daí quando foi com 5 meses, mais ou menos. Nossa, inclusive amanhã faz 1 ano que eu voltei. Olha, Olha! Enfim, com 5 meses que eu estava lá, eu caí da escada e fraturei meu pé. Eu fraturei meu pé, e daí, enfim, fui pro hospital, e daí, né, recebi a notícia de que era uma fratura. Os médicos estavam ali fazendo reuniões para ver se era cirúrgico ou não. Imagina, eu lá sozinha. sozinha. É. Enfim, e daí, né, quando veio, né, o diagnóstico de fratura, mais um diagnóstico, né? Nossa, E daí, fratura, meu Deus, fraturei meu pé, agora a gente tá vendo se é cirúrgico ou não. Falei, nossa. Aí, uma cirurgia no outro país, sozinha. exato. Aí foi um momento que eu esperneei. Falei, ah, mas por que comigo, sabe? E esse meu intercâmbio tava sendo muito leve, no sentido de, tipo, tava sendo tudo muito previsível, porque eu já tinha vivido essa experiência antes, sabe? Mas, De morar sozinha, de morar num outro país, de estudar numa escola de inglês para estrangeiro. Então, assim, nada do que eu tava vivendo ali era. quer dizer, para você, interiormente, você falou assim, uai, eu queria mais. Exatamente, Deus só me proporcionou mais, entende? Me É, proporcionou uma situação extremamente inusitada. ah, Mas assim, sabe quando tá tudo muito perfeitinho, tudo muito certinho. Inclusive, eu tava disparando o meu currículo pra conseguir um emprego lá, mas daí eu ah, também tava nesse impasse de tipo, cara, eu sei que eu quero empreender dando aulas online, porém eu tenho consciência de que se eu conseguir um emprego aqui, eu vou ter que abandonar as minhas aulas online, vou ter que abandonar meus alunos, né? quer dizer, Então, você estava naquele meio que um conflito exato, sério. era um conflito, era um super conflito. E daí eu vou falar uma coisa que aconteceu. Minha mãe foi fazer o caminho da fé com as amigas dela, um pouco antes de quando eu caí da escada e fraturei meu pé. E daí eu tava nesse conflito de tipo, meu Deus, se eu arrumar um emprego aqui, eu vou ter que Eu, abandonar as minhas aulas, eu quero muito empreender com as minhas aulas online, quero muito crescer com o meu negócio, mas são escolhas que a gente vai ter que fazer, vamos ver. Então eu tava disparando o meu currículo, né, pra ver se, enfim, né, conseguir alguma coisa. E daí a frase ali do caminho delas era o seguinte, eu me deparei com a frase ali nas redes sociais, e a frase era o seguinte: Senhor, eu não sei se eu vou conseguir falar exatamente como é, mas a mensagem é mais ou menos essa: aham. Senhor, leve o meu coração para onde eu possa ser verdadeiramente feliz. Olha, Nossa, aquilo foi meu lema, assim, de vida, sabe? Eu a falei, hora que você Senhor, olha aquilo, você estava lá e viu essa frase. exato. Eu falei, Senhor, eu não sei, e isso antes de eu fraturar meu pé, antes de tudo. Eu E não te chamou a sei o atenção. que vai ser da minha vida, mas leve o meu coração para onde eu possa ser verdadeiramente feliz. E daí, dias depois, eu caí da escada, eu fraturei meu pé, e daí eu tava lá naquela situação de tipo, é fratura, e eu sabia que era fratura, então eu ia ter que me dedicar um tempo ali, né? Sem poder Sem poder fazer. fazer o mínimo, porque assim, o mínimo que era eu sair da minha casa e ir pra escola era. Eu andava, eu pegava 2 ônibus, os 2 ônibus era 1 hora de, né, Quer dizer, esse mínimo já era bastante muita coisa. E eu desgastante. não ia poder fazer isso, sabe? Eu não ia poder fazer isso porque eu não poderia colocar meu pé no chão, né? Então, como que eu ia fazer isso? Eu ia pedir Uber todo dia, ia ficar, assim, Caríssimo. caríssimo, insustentável, Sim. financeiramente falando, insustentável, né? Então, tá. Aí a decisão é cirúrgico ou não é cirúrgico? Aí não era cirúrgico. Mas, ali naquele meio tempo, eu falei, mas
por que comigo? Tava tudo dando tão certo, né? Eu É. falei, mas por que comigo? Né? Aí foi um momento em que eu respirei fundo, falei, meu Deus, eu pedi por isso. Falei, quando eu decidi vir pro intercâmbio, eu falei, Senhor, tô dando esse passo, eu coloco o suporte. Quando o Senhor achar que não Não tem é? que ser mais, Tira. tira de mim. Ele tava tirando de mim. Quando ele achou que Você não era pra ser. compreendeu. Ele achou. E daí eu respirei e falei, Senhor, tá bom. Eu Eu vou não voltar. preciso entender nada agora. Eu não preciso entender nada. Não preciso entender o porquê que isso tá acontecendo. Mas eu só preciso ser obediente. Me ajuda a ser obediente. Porque eu gosto das coisas do meu jeito. Eu gosto das coisas do meu Essa jeito. palavra, olha bem, obediência e desobediência te caminha Não, ali para ali junto é um com eterno você. teste. É um Ah, eterno teste. Daí eu falei, me ah, ajuda a ser obediente. obediente. E daí ali, naquele momento ali, do conflito, eu tava criando várias alternativas. Tipo, não, vai dar certo, eu vou ficar, vou fazer isso, vou fazer dessa forma. E daí eu olhei pra mim e falei, cara, não tem, a minha casa é zero adaptada, né? Aonde você estava. A minha casa é zero adaptada. É, não tem como eu ir pra escola, sabe? Que é o básico. Sim. É, preciso entender que eu preciso voltar pro Brasil, né? Porque agora, mais do que nunca, eu preciso de rede de apoio. E eu tinha pessoas, né? As meninas que moravam comigo, as minhas flatmates, elas eram uns amores, sabe? Elas me ajudaram, assim, com o que elas podiam. Elas Uhum. foram muito queridas ali naquele momento pra mim. Mas eu entendi que eu precisava voltar, né? Que eu precisava de rede de apoio. Eu queria fazer um tratamento com um médico brasileiro, Sim. né? E isso pra mim era primordial. E se eu fosse fazer cirurgia, eu não queria fazer cirurgia lá, Quer dizer, você né? começou a se questionar interiormente, e Exato. E daí eu ponderar fui o que que era começando. melhor, se ficar lá, voltar, Deus me dá o suporte se for isso, se não for, tira o Exato. suporte. E assim, pensa racionalmente mesmo, e não ali Aham. da emoção, né? Então Uhum. eu tive que voltar pra mim. Nossa, e isso pra mim foi o ápice da minha vida, sabe? Conseguir voltar pro meu centro, sabe? Assim, conseguir pensar racionalmente no olho do furacão. Né, então ser obediente no olho do furacão, ser E racional no olho do furacão, eu sempre fui zero essa pessoa, sabe. o Andréia, falando em furacão, eu fico pensando, obedecer quando tudo É é fácil, fácil, mas obedecer no meio de um furacão é um né. ato de fé, eu poderia dizer? Acho que você sabe bem, né, que Sei. é, É um ato de fé, que não é? é É um isso. ato de fé. E nesse furacão, nós lembrando agora que é um ato de fé, né, sobre tudo isso, e o que que você aprendeu em confiar em Deus, mesmo quando seus planos estavam aí nesses desafios, você entendendo? Como que é esse sentimento para Olha, você? eu voltei, né, então eu me organizei, entendi que era melhor voltar, e eu tinha os meus alunos, né. Então, eu voltei num sábado. E na segunda-feira eu já estava trabalhando normalmente, né, então eu só Aqui já no no Brasil. Brasil, exatamente, eu estava trabalhando normalmente, eu peguei uma semana off ali, tipo, conversei com os meus alunos, falei: "Olha, eu preciso organizar minha vida aqui, eu vou ficar essa Novamente. semana, sem dar aula e eu retorno na próxima semana". Enfim, e eu entendi que, né, eu pedi, falei: "Senhor, leva o meu coração para onde eu possa ser verdadeiramente feliz". E a partir do momento que eu voltei para o Brasil, todas as dúvidas foram se desfazendo, sabe. Porque meu negócio super deu certo, eh, vários alunos chegaram até mim e, enfim, eu consegui, né, escalar mesmo. Eu consegui fazer o que eu queria fazer acontecer de fato. E está acontecendo? Exatamente. Então, eu aprendi que, tipo, realmente, não é tudo como eu quero, mas é como pode ser, né. Eu tinha vários planos pra mim lá na Irlanda, pra eu ficar e, né, quem sabe mas assim, ia fazer sentido? Eu ia conseguir trabalhar com o mesmo propósito que eu vinha trabalhando até então, sabe? Olha.
Então, fez muito sentido, sabe? Então, às vezes, é o que eu falo, você só precisa se permitir viver aquele momento. Por mais que aquele momento seja um momento de dor, de frustração, de dúvida, enfim, a gente precisa se colocar à disposição das coisas, sabe? Verdade. E não simplesmente ficar dando murro em ponta de faca, né? E porque isso desgasta, isso causa dor, isso causa. Quando a gente consegue olhar para a situação, né? Isso foi o que eu aprendi. Sim. Através desse ponto da obediência, tá, beleza. Não é tudo como eu quero, mas é como pode ser, vamos fazer o que dá pra ser. Isso, nossa, economiza uma energia, sabe? Uma Fica leve, fica muito Exato, leve. tudo fica muito mais leve. Não é que tudo fica menos dolorido, não é isso, Mas você tá né? mais forte para poder passar Exato, aquela para fase. poder passar por aquele obstáculo. André, nossa conversa está boa. Eu sei que está muito legal para quem está nos acompanhando, mas nós temos que ir nos despedir. Eu gostaria uma mensagem final sua, mas antes da sua mensagem final, fala aí para os nossos seguidores que a sua escola, como que é. Fala aí para eles, Ai, olha, pode legal. usar aqui, ó. Hoje eu trabalho de forma 100% online. Eu dou aulas de inglês, né? De forma individual, ou em duplas, ou em grupos. Enfim, hoje é dessa forma que eu tô trabalhando. E eu vejo muito propósito nisso, me faz muito sentido e eu sinto que faz sentido para os meus alunos também, né? E não Pode é por, deixar seu contato se você quiser. e não é por i- não é por acaso que o nome da minha marca é Explore Connections, porque o meu propósito é fazer com que o inglês ajude pessoas a explorar conexões, né, em todos os aspectos. Aí, agora você, se você quiser já mais ou menos, você já acabou falando ali, mas se quiser falar uma frase em inglês para os seus alunos, Ai, meu diretor Deus. fala em inglês, pode pôr uma frase aí para seus alunos. Ah, minha teacher. Meu Deus, será que eu pronunciei correto? Na frente de dois que falam inglês. Fala aí, dá uma mensagem para os seus Um, alunos em inglês. I would say let's explore connections together. Não entendi muito, que a pronúncia para mim é difícil, mas falou bonito. Vamos explorar conexões juntos. Isso. Então, se você gostou, compartilhe essa nosso encontro. Porque a história da Andrea é um sopro de esperança. É a prova de que a vida pode ser reconstruída, mesmo que parece perdida. A Andrea, ela nos mostrou que a obediência não é submissão, uma submissão cega, mas uma entrega consciente, porque ela questionava, se perguntava, se permitia, ela usou muito isso aí, e se entender, se compreender e se conectar consigo mesmo. Ela também mostrou que a fé, mesmo você tendo fé, não é uma ausência de dor, mas presença de propósito. Ela falou muito essa palavra. Nós todos precisamos ter um propósito. Que viver, segundo a Andrea, é uma escolha. E que essa escolha pode ser feita mesmo com lágrimas, com dores, com decisões, muitas vezes lágrimas que entram nos olhos. Então, Andrea, eu quero te agradecer a sua jornada, você partilhando aqui conosco. Que sua sede de vida continue inspirando, porque a mim inspira sempre. E que possa inspirar muitos outros jovens, adultos, crianças que possam estar nos ouvindo, nos assistindo agora. E que, como diz uma música que te acompanhou, que é na fraqueza do meu ser que manifesta o teu poder. É a sua música. E você disse: eis-me aqui. Muito obrigada por você ter vindo falar conosco.
Eu que agradeço. E Muito obrigada. você é o próximo episódio, agradecendo todos os colaboradores. Tchau. O Hora Mais com Lourdes Struziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Farmácia Econômica Popular de Itaporã. Progeporã. R1 Modas. Sensu Mídia, Marketing Indoor. Farmácia Santo Antônio. Tudo o que você precisa tem aqui.